Boa noite a todos. Bom, hoje a gente vamos voltar aqui a discussão para os teoremas. Acredito que só o teorema 4. Mesmo assim, eu vou fazer uma observação em cima do teorema 5, que aí eu acho que algumas coisas que eu senti que ficaram soltas, né, vão acabar ficando amarradas, né, sem, sei lá. Então, voltando aqui à discussão do teorema de Rowley, né? Então, eu tenho o f uma função contínua no fechado e derivável no aberto. E ele está considerando que o f do A é exatamente o f do B, né? As imagens são idênticas. E com isso, né, com essa premissa, dá para se concluir que existe um ponto x0 no intervalo aberto, tal que a derivada é zero, né? Ou seja, ele é um extremante, né? Tem um extremante aqui nesse intervalo quando isso acontece. Isso tem uma vantagem, né, a nível de aplicação, porque, sei lá, em certos estudos observacionais, a gente, e laboratoriais principalmente, né, você não é sempre que você faz observações, né? Você faz observações periódicas. E quando isso aqui acontece, né, aí você pode concluir que no meio desse intervalo tem aí um extremante, né, dependendo da situação que você, dependendo do parâmetro que você esteja investigando, né? Muito bem. Então, vamos aqui às ideias. Então, F é contínuo no fechado, né? Eu vou falar simplesmente assim, tá? Intervalo I barra. Esse intervalo I barra é esse. E F é derivável no aberto. Diga aí, João. Isso de botar o traço em cima quando é fechado é obrigatório ou só uma opção, assim? Só para identificar. Na verdade, no contexto de análise, essa barra significa fecho. E um conjunto é fechado quando ele é igual ao seu fecho, né? Então, esse é o símbolo tradicional, né? De forma geral, né, a análise assim, meio que deu uma dominada assim, em relação à nomenclatura dela, né, em relação à matemática de forma geral. Então, assim, em matemática, esse símbolo já está bem associado aos fechados. Né? Então, Não, sei mas lá. eu digo, por exemplo, quando eu vou referenciar o i de intervalo de novo, aí eu não uso com a barra, por exemplo, você botou aqui i igual a A, vírgula B, o intervalo aí. Aí depois você falou f é derivável em i, aí não usou o traço.
Não era para ter, não. Não, porque a gente não está estudando derivação em intervalos fechados, sempre em intervalos abertos. Então, eu não posso, né, se a gente fizer isso, a gente cria um problema. Porque aí, se a gente, beleza, vamos derivar no fechado. Qual é o problema de derivar no fechado? O problema de derivar no fechado é isso aqui. Esse é o problema do intervalo fechado. Porque aí eu pergunto, esse limite existe? Aí qual o problema do esse limite é a derivada. Então, a derivada no ponto A. Qual o problema desse limite? É porque quando a gente aplica esse limite aqui, a gente indiretamente está aplicando esses dois casos aqui. E para esse aqui não existe. Então, isso aqui é um incógnito. Se eu defino no aberto, aí não tem mais esse problema. Então, a gente pode considerar a continuidade em fechados, mas a gente vai considerar a diferenciação sempre em abertos. Deu para visualizar esse problema? Então, esse é o problema, né? Por isso que, sei lá, você faz o curso inteiro de matemática, ele sempre o domínio é sempre um aberto. Ok. Tá. Então, aqui a conclusão, sim, tem outra informação, né? A outra informação é essa. O F do A é igual ao F do B. Com isso, existe um x0, tal que a derivada aqui em x0 é zero. Bom, então, na aula anterior a gente iniciou essa problemática exibindo alguns gráficos possíveis, algumas possibilidades. E eu, assim, refleti um pouco e eu vou iniciar, antes de iniciar a minha argumentação, eu vou lançar aqui uma pergunta. A pergunta é a seguinte: suponha que esse F é uma possibilidade, né? Não tem, não estou definindo de forma, não estou afirmando de forma definitiva aqui em cima da demonstração que vai ser feita. Mas aí vamos supor que eu tenha esse contexto aqui. Essa aqui é a minha função f, aqui é meu ponto A, aqui é meu ponto B, e aqui é o f do A, que é exatamente o f do B. Né? Vou botar só o A, mas o f do B é idêntico. A pergunta é, essa função aqui ela tem uma menor imagem? Ou seja, existe isso aqui, ó, o mínimo e aí, o que vocês me dizem?
bem. O João Guilherme já disse que não. Essa função aí não tem mínimo. Alguém discorda dele ou tá tudo ok? Ok. O ponto-chave aqui é o seguinte, ele dá as imagens, né, no F2A e no F2B, porém eles, em relação à derivação, né, isso está sendo desconsiderado. E a gente está estudando a ideia de máximos e mínimos. Então, a gente viu o seguinte, né, a gente viu o primeiro cenário, se a função fosse constante, né, e ia significar que essa diferença aqui é um x0 fixo aqui dentro do intervalo, e esse x está dentro do intervalo. Então a gente já também já chegou nessa conclusão aqui que eu estou falando. Né? A gente sabe, quer dizer, pelo menos a gente já tem esse convencimento, né, que esse quociente vai dar zero, porque para x, sendo qualquer ponto desse intervalo, vai ser a mesma imagem do f de x0 no intervalo, no caso, se f for constante, né, então, escrevendo assim, né, esse caso aqui, que é só repetindo o que a gente comentou. Isso significa que se eu aplicar o limite aqui, né, independente aqui da minha aproximação, essa diferença sempre vai ser zero. Ela não vai se aproximar de zero, ela vai ser zero se isso acontece. Né? Então, tranquilo. Aí esse primeiro caso, né, já é garantido a nossa conclusão. O que não ficou assim não sei se a ideia seria clara ou se vocês não tiveram convencimento da justificativa, foi o segundo caso, né? Que é o caso se o f de x, né, for diferente do f do a. Né? Eu vou usar só um deles, mas sabemos que desse fato. Né? Bom, então, para argumentar dessa vez, né, eu vou lançar aqui mais algumas proposições em cima desse primeiro fato aqui. Se o f de x é diferente do f do a, significa que esse f de x, né, esse x aqui, para algum x aqui do nosso intervalo. Então, significa o seguinte, que eu tenho duas possibilidades para esse f de x. Uma das possibilidades é que o f do x ele é maior, né, que o f do a, já que a gente está considerando que eles são diferentes, né, inclusive aqui não entra o maior igual. Ou outra possibilidade é que o f do x ele vai ser menor do que o f do a. Ok, então aqui, inclusive, esse não é o ou exclusivo, né? Possa ser que no nosso intervalo aqui tenha. Só um minuto que caiu. Vocês devem estar vendo a minha tela, mas vai desaparecer já já, tá? Vou só retomar aqui a internet, só um minuto.
Bom, voltou aqui a internet. Só ocorreu um problema. Ele não exibiu as minhas últimas anotações. Se perdeu, então eu vou precisar anotar novamente, tá? Mas não vou me demorar muito não. Então a gente estava falando do teorema 4, que é o teorema de Rolle, que f é contínua, né, foi considerado contínua no intervalo fechado, derivável no aberto, e o f do A é igual ao f do B. Eu vou escrever assim porque a gente tem isso contextualizado, né? E a conclusão é que existe um x zero, pertencente ao intervalo aberto, tal que a derivada em x0 é zero. Bom, então a gente estava avaliando o segundo caso, e o segundo caso que a gente estava vendo era o caso em que existe pontos, né, no intervalo aberto, né, tal que o nosso f de x ele não é o f do A. Bom, então com isso a gente pode dizer, né, a gente tinha escrito que tínhamos essas duas opções para a nossa imagem, né, ou a nossa imagem ela é maior do que o f do A, ou a nossa imagem ela é menor do que o f do A. Aí aqui a gente pode seguir, sei lá, ou simultaneamente, né? Eu estava comentando que esse ou não é exclusivo, né? Possa ser que tenha pontos do nosso intervalo que a minha imagem é maior do que o f do A e tenha pontos que ela seja menor. Ok, então vamos considerar o seguinte caso, né? Se o f do x ele for maior do que o f do A. Bom, se o f do x ele for maior do que o f do A, o A ele não vai poder ser extremante. E, no caso, como eu estou pegando, esse aqui está representando, sei lá, alguns elementos, né? Quer dizer, vai ter alguns elementos aqui, pelo menos um deles, que a imagem dele vai ser maior do que o f do A. E o que isso significa, né? Bom, significa que vai ter alguém que vai gerar uma maior imagem, né? Ou seja, e esse cara que vai gerar a maior imagem é o que o teorema nomeia como x0. Né? Então, isso aqui significa que vai existir um x0 pertencente ao nosso intervalo, tal que a imagem do x0 vai ser maior ou igual do que qualquer f de x. Né? Lembre-se que eu botei maior ou igual. Né? Ou seja, sei lá, pode ser que tenha outro ponto que tenha essa mesma altura. Mas os pontos que, pelo menos um dos pontos que tem essa maior altura, eu estou denominando esse ponto de x0. Bom, então, se o fato do f de x ser maior do que o f do A implicar que existe um x0, né, que ele vai ter a maior imagem, pelo menos localmente, isso aqui vai significar que o meu x0 ele é extremante. E se meu x0 é extremante, então pelo teorema anterior, né, pelo teorema de Fermat, se A é ponto extremo local, então a derivada, né,
ele aplicado na derivada vai dar zero. Então, significa que a derivada em x0 vai ser zero, que é, no caso, a conclusão do nosso teorema. Se, no caso, o f do x for menor do que o f do a, aí segue de forma análoga. O x, esse x aqui, é alguém do intervalo que possui a imagem diferente do f do a. Então, na verdade, ele não necessariamente é um elemento só, que aqui eu não botei, no caso, existe um. Né? Existe pelo menos um x que isso aqui acontece. Então, como eu tenho essas duas opções, se eu tiver um único elemento que isso aqui acontece, ele já vai ser o extremante. Né? Mas a gente sabe que não funciona bem assim, né? Pelo fato do nosso domínio, né, ser intervalos. Né? Isso aconteceria se a função fosse discreta. Né? Ia ter um ponto específico que ia ter a maior imagem e podia ser isolado. Né? Essa altura podia ser isolada das demais. Muito bem. Então, diga aí, João. É porque, no caso, a gente já está assumindo que f de A é igual a f de B, aí a gente está analisando o x de zero, né? O Na x0, verdade, no caso. é isso. Na verdade, o x0 é tipo assim, tem alguém no intervalo que gera a maior imagem. Foi o que eu escrevi aqui. Então, o cara que atingir a maior imagem é o que a gente vai chamar de x0. Que, na verdade, na conclusão aqui é o que ele coloca o extremante aí em função da derivada. Tudo bem? Sim. Gato? Ah, sim, o outro é de análogo, né? Entendi. É porque eu peguei, como não é geral, né? Não precisa ser global, né? Pode ser local. Então, dado o intervalo AB, a gente pode considerar ali localmente, né, um pedaço que isso aqui acontece. Né? Por exemplo, vou fazer aqui alguns desenhos. Né? Eu sei que, pelo menos, a impressão que dá desse teorema, quando a gente faz a leitura e algumas observações, sei lá, a ideia seria que ele teria essas duas opções, né? Aparentemente. A gente sabe que se, por exemplo, se eu tiver esse caso aqui, que eu vou desenhar agora, também vale. No caso, vou pegar aqui. Mas aí tem um terceiro ponto aqui, né, que daria exatamente a mesma altura do A e B. Então, esse ponto aqui é o que, na verdade, ele está considerando como sendo o B. Né? Ele não está considerando todas essas oscilações possíveis. Né? Ele está considerando, resumidamente, esses dois casos aqui. Um desses dois casos. Pelo menos aparentemente. Né? Ele não declara isso no teorema. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode definir aqui
um intervalo que a minha imagem seja maior do que o f do A, né? Então, se tem alguém aqui, um x qualquer, que a imagem dele é maior do que o f do A, vai existir alguém que vai ter a maior imagem de todas, né? Esse alguém pode ter sido, inclusive, o primeiro x aqui escolhido aleatoriamente. Então, é isso que ele quer, né? Mostrar que tem aqui um ponto, né? Aqui ele fala que existe, né? Ele não diz quantos. Aqui no caso desse desenho aqui já aparecem dois, né? Então, esse é um teorema assim, que não é tão difícil de provar, porque não é também tão difícil de enxergar, porque ele não está se limitando à quantidade, ou não é uma informação fechada, né? Não é informação global. Ele está falando aí que, né, se esse fato ocorre, então, pelo menos um extremante você encontra. Essa é a ideia dele. Bom, ficou claro aí para todo mundo essas ideias. A segunda implicação, no caso essa daqui, É onde tem se f de x maior que f de A, implica existe x0 pertencente. Achou? mas a ideia é justamente essa. Se eu tenho uma imagem que é maior, se eu tenho alguém, né, que gera uma imagem maior do que o f do A, significa que tem alguém que vai gerar a maior delas. E esse alguém é, no caso, o que a gente está chamando de x0. Sim, porque a gente está assumindo A e x qualquer. Isso, Ah, bom. isso, exato. Aí desses quaisquer, tem um que nele a imagem é a maior de todos. Aí se a imagem, se tem alguém que nele a imagem é maior de todas, então ele é extremante. É pelo primeiro teorema, se ele é extremante, a derivada é nula. Então, de fato, é a conclusão do nosso teorema. Tranquilo? Sim, professor, e o que foi aquela justificativa que o senhor deu? Você falou se f de x igual a c. Não, é porque ali é o caso em que o f de x é constante. Né? Então, no caso, se o f de x fosse idêntico ao f do A, né, para todos os pontos. Aí isso aqui não é Entendi. garantido de imediato. Né? E toda vez que você montar lá a derivada, né, vai dar sempre zero. Ok. Então, essa é a ideia assim, mais completa, né, desse teorema de Rowley. Enfim. Agora, baseado nessa ideia, como o teorema de Lagrange foi provado na aula anterior pela visão geométrica, né, e assim, não é garantido todos que estão aqui na turma de cálculo se pagaram VGA. Se sim, é até entendível ali algumas informações que foram dadas. Mas aí eu vou fazer uma outra exibição de demonstração para ele, né, que é a exibição da seguinte maneira. Então, praticamente, acho que isso foi observado até na aula anterior, inclusive, né, que o de Lagrange ele é uma extensão da ideia do teorema de Rowley. Né? O teorema de Rowley a gente está considerando ali a mesma imagem, né? E o de Lagrange não, é como se a gente estivesse pegando
sistema de coordenadas alternativo em que o teorema de Rowley funciona. Como assim? A ideia de Lagrange, né, só fazendo um gráfico aleatório, né, só para a gente mostrar a ideia, seria a seguinte: eu tenho aqui um gráfico e tenho aqui os pontos A e B. E nesses pontos A e B aqui, a gente pode definir uma reta. Né? Dado 2 pontos, eu tenho aqui as coordenadas, inclusive, A e F do A, B e F do B, e a gente tem condições de fazer até de forma paramétrica, se a gente quiser. Né? Escrever a reta de forma paramétrica. Então, aqui a gente consegue traçar aqui uma reta, né, dado 2 pontos aqui na nossa função. O que o teorema de Lagrange diz? Né? Diz que em algum ponto dessa função, em pelo menos um ponto dessa função, a inclinação, no caso a nossa derivada, coincide aqui com o coeficiente angular dessa reta. Né? Então, deixa eu só escrever aqui. Vamos considerar de forma simples que essa reta tem essa equação aqui, né? Consequentemente, esse carinha aqui é o nosso coeficiente angular, e o teorema de Lagrange diz que se minha função ela é contínua no fechado e derivável no aberto, significa que tem pelo menos um x0 aqui, né? No caso aqui tem mais de um, né? Aqui pelo desenho, né? Lógico que a gente não sabe como é essa lei aí que gera esse gráfico, mas tem pelo menos um ponto aí que é a derivada dá exatamente o coeficiente angular. Aqui também, né? Derivada em x1, derivada aqui em x1, está dando lá também. Bom, então essa ideia do sistema de coordenadas é o seguinte: imagine que pode ter mais de um ponto, né? Inclusive aqui também, né? Aqui pode ser que tenha, ele está dizendo que existe, né? Tem pelo menos um. Aqui, sei lá, tem. Pode ser também que seja, pode ser que tenha infinitos também, né? Por exemplo, nesse contexto aqui. Não, não, não. Nesse contexto aqui, a gente pode ter essa função aqui, ó. Sei lá, ela é uma curva aleatória até um certo ponto e constante em outro. Então, todos esses pontos aqui, a derivada vão se anular, né? Então, aqui no caso, sei lá, tem infinitos, né? Vamos supor que esse gráfico faça parte desse, por exemplo. Então, a ideia desse teorema aqui de Lagrange é a mesma ideia do seguinte: imagine aqui que eu vou abrir aqui um novo sistema de coordenadas. Não vou colocar bem grande não, tá? Assim, as retas. Né? Sei lá, imagine aí um sistema de coordenadas alternativo e nesse sistema de coordenadas alternativo, isso aqui que está acontecendo, ele vai recair no teorema de Rowley. Né? Vai cair aqui nesse teorema. Aí vocês podem até perguntar, tá, e como é que a gente gera esse sistema de coordenadas alternativo? Aí é matriz, usando matriz. Né? Você pode, sei lá, transfere esses pontos aqui nesse sistema, obedece uma equação, né? Nesse outro sistema é outra equação.
João Guilherme quer fazer alguma pergunta? Estou vendo que ele está com a mão levantada aí. Não sei se ele quer fazer algum questionamento. Ah, tá. Ok, então vamos só escrever aqui as condições aqui do nosso teorema, né? O nosso f é contínua no fechado e derivável no aberto. Eu acho que é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, isso. Aí a conclusão é essa, né? Então, existe um x0. Na verdade, ela está cortando o gráfico, né? Pelo menos 2 pontos aqui, né? Não sei como é que esse gráfico se desenrola depois, né? Mas eu estou considerando aqui o corte em pelo menos 2 pontos, né? Na verdade, eu tenho que ter 2 pontos aqui para ter a reta, né? E esses 2 pontos tem que estar na função, tem que ser da função f. Vou só apagar esse pedaço aqui, porque esse pedaço aqui já não é mais função, né? Não seria. Bom, enfim, né? Tem alguns pontos aqui que parece que não fazem ela não ser mais função, mas, sei lá, imagine que isso aqui é uma função. Sim, então a conclusão é que existe um x0, tal que a derivada no ponto x0 nada mais é do que o coeficiente angular dessa reta, né, que é a tangente do ângulo, que é dado por essa expressão aqui. Né? Quer dizer, são 3 maneiras, né, de dizer a mesma coisa. Isso aqui é a tangente do alfa. E a tangente do alfa, no caso, é esse ângulo aqui. Deixa eu traçar aqui o ângulo para vocês enxergarem. Traçar aqui um eixo paralelo ao eixo do x. Né? E esse ângulo aqui seria o alfa. A tangente do alfa é o coeficiente angular da reta, que coincide, no caso aqui, com as derivadas. Né? Então, é isso que ele está falando. Bom, então, nesse contexto, não se utilizando de geometria, uma das coisas que é feito assim, nas provas é definir funções que satisfaçam essas condições aqui. E, então, vamos definir. O problema de definir essas funções é que muitas vezes a gente não visualiza de onde vem. Né? Mas, enfim. Então, uma ideia para a gente fazer essa prova é considerar a seguinte função. Então, considere uma função g, que ela é dada por isso daqui. F de x menos o f do a mais f do b menos f do a sobre b menos a vezes x menos a. Tá, então essa é uma lei possível. Né? O que eu estou utilizando aqui são operações que já foram definidas, né, anteriormente. Eu posso ter uma função, eu posso somar com constantes, multiplicar com constantes, né? Enfim. Então, se a gente fizer a consideração dessa função aqui, a gente só tem que se preocupar com duas coisas. Se essa nova função ela é contínua, né, no intervalo AB, e se ela é derivável no intervalo AB, para a gente fazer inferência sobre ela. Né? Então, primeiro, em
relação à continuidade, aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham? Vocês acham que essa função g ela é contínua? E se ela for contínua, por que ela é contínua? Ok. Então, bom, então vamos fazer aqui algumas análises. Primeiro, o teorema ele me garante de forma primicial, né, que a função f é contínua e derivável, né, respectivamente no fechado e no aberto. Bom, então uma coisa que a gente sabe é que f é contínua, né, e por hora a gente vai investigar isso, né, a continuidade. Então, deixa eu só escrever aqui. G é contínuo, né? Essa primeira pergunta, se eu fizer consideração dessa função aqui, a primeira coisa que eu tenho que ver se ela é contínua. Então, essa f é contínua. Aí, o que a gente sabe? Se eu pego uma função contínua e subtraio uma constante, né, então, essa subtração aqui ainda me dá uma função contínua. A função x, ela é uma função do tipo monomial. E a gente sabe que monômios também são funções contínuas. Tá, e uma função contínua menos uma constante, ela continua sendo contínua. Vezes outra constante, né? O f do b, f do a. E o b e a são números. Né? Então, esse quociente aqui é um número real. Então, se eu pego uma função contínua e multiplico por um número real, então ela é contínua. Ou seja, essa combinação aqui de funções contínuas me gera ainda uma função contínua. Então, consequentemente, o g ela é contínua. Tá? Então, g é contínua. Eu não vou escrever, eu falei muita coisa que eu falei, né? Mas assim, a gente já viu esses teoremas em relação à continuidade. Inclusive, a gente viu teoremas fortes, né? Que a composição de duas contínuas ainda continua sendo contínua. Né? A gente viu que a soma de contínuas é contínua, o produto de contínuas é contínuo, quociente de contínuas é uma função contínua também, né? É lógico que tendo o devido cuidado com o denominador. Então, o que as combinações aqui de operações que a gente está fazendo não são capazes de fazer com que gere uma descontinuidade aqui. Consequentemente, o G continua sendo contínuo. Todo mundo se convence desse argumento, né, que eu disse. Né? Então, essa função aí, essa função G, né, gerada baseado nas imagens da minha função f, ela continua sendo contínua. Aí agora a nova pergunta, ela é uma função derivável? A segunda pergunta que a gente faz é se G é derivável. Bom, e quando é que uma função ela é derivável? Se aquele limite esperto, né, existir. Então, já responderam de maneira convicta, né? Mas, de toda forma, vamos fazer aqui vamos só escrever, né, a ideia. Então, se esse limite aqui não, na verdade é o contrário. É o contrário. Se uma função é derivável, então ela é contínua. Mas tem contínuas que não são deriváveis. Em pelo menos um ponto. Sim, sim. Mas, de toda forma, como é que a gente sabe, né?
Bom, aqui eu não estou dizendo quem é X, né, e o H está indo para zero. Tá, então a substituição aqui, inclusive é interessante isso que a gente acabou de discutir com o João, né? Essa, em relação ao fato dele estar convicto, né? E depois ele acreditou que era o inverso, porque se eu fosse direto para a derivação, eu já garantiria a continuidade, né? Mas enfim, não tem problema, né? Então a ideia é só substituir, ver se tem algum problema aqui nesse limite. Eu acredito que não vai ter, né? Porque, bom, vamos só escrever aqui de uma forma bem resumida. Né? Resumida que eu digo é, eu vou separar o que não nos interessa e vou deixar em ênfase o que nos interessa. Então, no caso, eu estou colocando esse 1 sobre H aqui, né? Assim, como elemento à parte. Né? Estou escrevendo como produto, porque aí eu tenho a liberdade de usar o espaço. Isso. A função modular, existe um ponto em que ela não é derivável, né? Mas ela é contínua em todos os pontos e ela é derivável em todos os pontos, exceto nesse ponto. Tem um ponto aí que ela forma, a geometria dela forma um bico. Se for a mais simples de todas, né, módulo de x é em zero. Né? Porque aí uma ideia para só lembrar isso aqui é a ideia gráfica. Né? O gráfico dessa função é essa. Né? Não, é assim, não, na origem. Então aqui forma-se um bico, né? Então deixa de ser suave a minha curva nesse ponto, então ela não é mais derivável. Essa seria uma observação, né, que já é bem conhecido, né, onde forma bico não é derivável. Tá, então, continuando aqui, o g de x mais h vai ser o f de x mais h. Se formar bicos, não, né? Se for aquelas curvas. Tem umas curvas que são. Pronto, é isso mesmo. Isso. A ideia é por aí. Sim, então aqui vai ficar o f do x mais h, né, menos. Tem diversas constantes aí, vamos escrever, no caso o f do a, mais o f do b menos f do a, sobre b menos a, e aqui x mais h menos a. Então, essa primeira substituição que eu fiz aqui, eu vou botar outro parênteses aqui só para a gente separar, foi o g de x mais h, é tudo isso aqui. Isso. Então, agora vai ficar menos. Só ver a questão aqui dos parênteses. Esse abriu. Ah, tá. Aqui abriu e fechou. Então, esse aqui é o fechando esse parênteses. Né? Eu vou botar colchetes também. Vai ajudar. Ok, então agora vai ficar aqui o f do x. Menos f do a mais f de b menos f do a sobre b menos a, e no caso aqui vai ficar x menos a. Então, assim, não sei se vocês se dá para enxergar, mas tem muita coisa aqui que vai embora. Assim, né? Uma das coisas que vai embora
esse f de A aqui, ele vai embora com esse f do A. Aqui a gente pode separar, né, em duas distributivas. Uma distributiva é o H vezes essa constante, e a outra é x menos A vezes isso aqui. Então, a que faz x menos A vezes isso daqui vai cancelar com essa daqui, né, já que essa vai receber o sinal de menos. Não sei se todo mundo enxergou o que eu disse. Então, eu vou escrever aqui, mas isso aqui cancela com isso aqui, né? Na verdade, o H vezes isso permanece, né? Então, vamos só escrever aqui o que sobrou. Então, sobrou isso aqui. Limite, H indo para zero. 1 sobre H vezes, no caso vai ficar f de x mais H. Vai ficar também menos f do x, né? Quer dizer, apareceu aqui a derivada do f, né? Mas não só. Tem só mais um termo que a gente vai considerar, né? No caso, essa daqui. Bom, então foi esse limite aqui é o resultante desse, né? Quer dizer, a substituição deu isso aqui. Aí vamos agora averiguar. Esse limite existe? Se esse limite existir, nossa g ela é derivável. E aí, o que vocês acham? Ok, o Lucas acha que não. E o João acha que sim. Então, formamos aqui dois partidos. Bom, e aí? Quem quer começar a defender suas ideias? Por que você acha que não, Lucas? Coeficiente ali é H. No caso aqui, esse aqui, e o H vai para zero. Então, aqui a gente pode ainda dar mais um passo. Né? A gente pode desenvolver um pouco mais. Se a gente der mais um passo, isso aqui vai ficar assim. Isso aqui vai ficar o limite, H indo para zero, 1 sobre H, né? Quer dizer, vou escrever assim, f de x mais H menos f do x, e esse 1 sobre H em relação a isso daqui, os H's vão se cancelar. Não sei se dá para vocês enxergarem isso. Quando os A's se cancelarem, isso aqui vai ficar só essa constante aqui, né? O f do b menos f do A sobre b menos A. Todo mundo enxerga isso? Né? Que eu posso, né, fazer esse cálculo. Aí, qual o problema? Né? Quer dizer, aqui não tem problema. Né? Porque esse aqui é a definição da derivada do f. Né? E f é derivável. F é uma função derivável, né? E está aqui a sua derivada. Isso aqui é uma constante. Não, então, mas é aí que está. Porque aqui tem um quociente, né? Aqui tem um denominador aqui que a gente não pode excluir ele.
E esse H aqui está no numerador, né? Então, sei lá, se a gente faz aqui a distributiva, né, ele se cancela. Exato. Né? Quer dizer, tem que ter cuidado, né? Porque por causa de um, né, possa ser que o resultado dê bem diferente. Então, o que, que a gente sabe, né? Beleza, esse limite existe porque está aqui na premissa do nosso teorema. Ela é derivável no aberto. Então, significa que essa derivada de fato existe, né? Para todo o ponto x no intervalo aberto. E o limite numa constante é ela própria. Então, significa que esse limite existe e g é derivável. Né? A conclusão é que g é derivável e, por causa disso, g é contínuo. Né? Isso aqui implica isso. No caso, eu vou escrever aqui, né? A conclusão é que g é derivável. Então, beleza, aqui a gente está fazendo com uma certa calma, né? Essa demonstração, né, de outra maneira, mas percebam que, às vezes, a derivada da soma é a soma das derivadas, sim. Às vezes a gente tem esse problema, né? A gente define uma coisa e parece que é um teorema dentro de outro teorema. Né? Tem que verificar se esse teorema obedece essas ideias e tal, enfim. Bom, então, o meu G ele satisfaz essas condições aqui, né, do teorema de Lagrange. E, beleza, vamos só fazer duas contas aqui para a gente ver, né, qual é o principal propósito dessa lei criada, né, dessa função aí que foi considerada. Bom, vamos ver quem é, vou botar aqui em azul, vamos ver quem é o G do A. Já que ela é contínua no fechado, então significa que o G do A existe. Se o G do A existe, vamos aplicar aqui para ver o que dá. Aqui vai ficar F do A, né? No lugar do X vai ser o A, menos F do A. Quer dizer, isso aqui já vai dar zero, né? Mas esse aqui eu vou chamar de K, né? Para não copiar tudo isso novamente. Né? O A, quer dizer, o X aqui é o próprio A. Quer dizer, então isso aqui tudo deu zero. O G de A deu zero. O G de B também vai existir essa imagem, porque a função g ela é contínua no fechado, né, já que ela foi criada em cima da função f. E o g de b, no caso, vai ficar f do b menos f do a, mais, aí eu vou chamar aqui a nossa constante k, né, b menos a. Bom, o b menos a aqui vai coincidir, né? Aí, sei lá, quando aqui for b, aqui vai se cancelar, né? E aqui vai dar, deixa eu copiar aqui o que vai dar, né? Isso aqui vai dar o f do b menos f do a, mais esse k, quando isso aqui acontece, né, vai dar f do b menos f do a. E isso aqui também vai dar zero. Não entendi. Não. Ele tem f de b menos f de a e Aqui? não tem os parênteses no a. Porque é Sim. assim. Foi só que você esqueceu? Eu esqueci. Aí no de baixo Aqui também. também sai atropelando. Bom, enfim. Então, o G do A e o G do B, ambos deram zero. Ou seja, G do A é igual a G do B. Tá. Por que deu zero? Porque
Quando eu joguei o do A, você entendeu, né? Sim. O do B, quando eu joguei aqui, o B, aí cancelou com esse denominador. Né? Vai ficar idêntico aqui. Então, cancela aqui, vai ficar o F do B menos o F do A, que é menos. Que é menos. Deixa eu... Então, ambos não daria, né? No caso aqui é menos, e aqui também é menos. Em relação a isso aqui também não faria muita diferença, né? Porque aqui ia ter troca de sinal do mesmo jeito. Então, deixa eu só corrigir algumas coisas. Né? Na verdade, aqui é trocado, né? Menos. Aqui também é menos. Ok, e aqui também vai ser tudo menos. E aqui vai ficar menos, né? Porque... ok. Mas não vai mudar nada, né? Porque aqui a constante só vai mudar de sinal. Ok. Então, com essa função que foi definida, g de A igual a g do B, aí, né, o que foi que aconteceu? Né? A gente acabou voltando para o teorema anterior. Né? Se o F do A, no caso, aqui por hora é o G, né? Os Gs, o G do A e o do B são idênticos. Então vai existir alguém, né, que a derivada vai dar zero. Então vamos concluir isso. Né? Vai existir alguém pertencente ao aberto, tal que a derivada em G, né, que é a função que a gente está utilizando, vai dar zero. Tá, então vamos derivar, né, já que a gente viu que a função G é derivável, então vamos derivar G. Peraí, Então, professor. Essa última coisa você está aproveitando do último teorema, né? é isso. Sim, beleza. Deixa eu só colocar aqui. Pelo teorema de Rolle. Aí, agora sim, fica redondo, né? Que aqui é igual, né? E ambos iguais a zero. Pelo teorema de Rolle, né, vai ter um x no intervalo que isso aqui vai acontecer. Então, o que a gente vai fazer, né, para concluir? A gente vai derivar essa função e vai substituir esse suposto x0 para ver o que dá. Bom, então, vamos derivar a nossa função. Então, a derivada de g vai ser assim. No caso, vai ser a derivada da minha f, aí tem menos a derivada da minha constante, deixa eu só escrever. Estou derivando a minha constante, né? Então, entenda, essa daqui eu estou derivando g e depois aplicando uma constante nela. Essa daqui não, estou derivando a constante. Aqui já, né, o f, o a está sendo aplicado aqui no f, e esse número que eu estou derivando, né, menos. Vai ficar isso aqui, né? E a derivada dessa parte aqui, a derivada do x vai dar 1. E a derivada aqui dessa constante vai dar 0. Então vai ficar só isso aqui.
Essa aqui também vai zerar. Eu vou apagar logo, tá? Isso aqui vai dar zero. Quer dizer, a minha derivada vai dar só isso aqui. Vai ser a derivada da função f menos isso aqui. Essa é a derivada do g. E isso aqui vai implicar... Pode falar. Ok, vamos voltar aqui. Tá. A função g é a função f, menos... Aí tem as combinações aqui com outra função e constantes, né? Então, derivar g vai ser a derivada do f, né? E f eu sei que é derivável, então isso aqui é uma função derivada, né? Por isso que lá eu escrevi a derivada do f, isso aqui vai zerar, isso aqui vai dar 1. Vai ficar só isso daqui, que foi o que eu escrevi aqui. Ficou a derivada da f e menos isso daqui. Por que ficou a derivada da f? Porque foi assim que g foi definido. A imagem através do g é a da f, né, mais ou menos outras coisas. Né? Foi acrescentado outras coisas a essa imagem e esses acréscimos é o que a gente chama de g. Tudo bem? A derivada de f de a é zero por quê mesmo? Porque f do a é constante. Sim, beleza. Ok, então, aplicando x0 em g, então o que a gente sabe? Isso aqui vai dar zero, e isso aqui é isso, né? Vai ser a derivada da minha função f no ponto x0 menos esse quociente. Bom, esse termo aqui, na verdade esse aqui ele é negativo, se eu mudar de lado ele vai ficar positivo, consequentemente a nossa conclusão vai ser essa, né? Que a derivada em x0 vai ser o f do b menos o f do a sobre b menos a. Aqui, como ele deu zero, né, eu já ignorei ele, né, eu já considerei isso aqui igual a zero. Então, acabou, está aí a conclusão, né, que é justamente aqui a nossa conclusão aqui do teorema. De fato, existe um x0, né, que isso aqui acontece. Mas por que que, Pode perguntar. por que que a derivada de g em x é igual à derivada de g em x0? Não, porque você não botou aí zero igual a derivada de g em x0. Na Aí esse, verdade, essa implicação aqui, depois que a gente derivou, aí eu estou aplicando o x0 na minha função derivada. Né? Então, essa implicação aqui é por causa de uma substituição. Tá? Aqui eu estou substituindo. Estou substituindo o seguinte, estou pegando a derivada e estou fazendo x sendo o x0. sim, aí esse zero antes foi o quê?
Zero Porque, igual. pelo teorema, né? Pelo teorema, se eu aplicar x0 na derivada, vai zerar. Então, se eu aplicar x0 aqui na derivada do g, né, pelo teorema é garantido que vai dar zero, e, consequentemente, vai dar a equação que a gente estava procurando, né, que envolve aqui o coeficiente angular e a derivada. Então, beleza. A única coisa, o único ponto que eu vejo assim nessas demonstrações é de onde foi que o cara tirou isso aqui. Mas enfim, né? Essa é a arte, né? Matemática é considerado como arte e uma das razões é essa. Né? Tem cara que tira umas funções assim do bolso, né, que fazem esses milagres aí. Mas enfim. Diga aí, João, faça aí as suas duas perguntas. Eu não lembro. No caso, essa f de b menos f de a sobre b menos a, que a gente teve lá no final, se caracteriza como coeficiente angular, mas isso é porque a gente viu em VGA, no caso, é dado em VGA, isso? Na verdade, essa ideia se vê um pouco também em VGA. VGA a gente viu isso. Não, em VGA a gente não viu isso. VGA foi outro contexto. Na verdade, a gente viu isso aqui. Quando a gente viu. Não, então, foi equação de reta tangente, né? Da reta, isso. Né? Mas aí foi bem no início, né? A derivada no ponto, ela equivale a esse coeficiente angular, né? Então, aí a gente precisaria associar um certo XY, que seria um ponto genérico que representa todos da reta, enfim, aí a gente fazia, montava lá as equaçõezinhas. Então, uma das maneiras de achar esse alfa sem ser por derivadas é usando esse quociente aqui. Né? Porque aí é a ideia da tangente mesmo. Né? Se eu fecho aqui um triângulo retângulo, por exemplo, aqui não, né? É um pouquinho mais em cima aqui. Vou pegar uma linha fininha aqui. Né? Pegar aqui desse ponto aqui de um ponto a outro, né? Sei lá. Fecha aqui um triângulo retângulo aqui, ó, né? Onde um dos vértices está num dos pontos, né? Que é o ponto B e o F do B, e o outro vértice está no A e F do A. Tá, então essa altura aqui é o F do B menos F do A, né? E esse cateto aqui é B menos A. Bom, como é que é definido tangente, né? É esse cateto dividido por esse, que dá exatamente isso aqui. Então, essa é a ideia, né? Foi essa a ideia, né? Tem algum ponto que a derivada, né, vai coincidir com a tangente do ângulo, que é o nosso coeficiente angular da reta, né? Passando por dois pontos que pertencem a F. Então, esse é o contexto, né? E a outra pergunta era, onde foi que a gente calculou a derivada de f de a, que deu zero? Peraí, a derivada de F do A aqui do zero. Foi que lá embaixo você disse. Não, já vou tirar aqui porque é zero. Ah, tá. Foi aqui. É porque aqui a derivada do G é a derivada do F menos a derivada do F do A. Ele estava aqui, aí eu retirei. Mas lembre-se, né, que eu tenho o F, o Não, A então, aplicado em F é um número real. Se eu derivo esse número real, aí dá zero. Por isso que ele sumiu daqui. Foi quando eu derivei o G. por que que quando é um número real a gente deriva? A gente Porque já disse que é zero.
Porque aí é a derivada da constante. Né? Então, sei lá, pega uma função que seja um número qualquer, real. Tá? Então, como é que seria a derivada dessa função aqui? Aí seria o limite do f de x mais h menos f do x sobre h. E o h indo para zero. Aí, quem é o f do x mais h? É d, porque a função é constante. Quem é o f do x? É d também. Então, essa diferença é zero. Aí, quer dizer... Então, como aqui é exatamente o zero, não é questão de aproximação, ele é zero. Então, isso vai para zero. Então, a derivada de constantes é sempre nula. Qual foi o problema agora? Mas quando a gente está fazendo. Peraí. Ah, você está falando que f de x é igual a uma constante? É, Mas ali, o f de a, né? O a não é o x, não? O a vai ser o d? não, na verdade, o f do A que é o D. Veja, perceba que eu não estou derivando o f, não. Estou derivando o número gerado pelo f substituído pelo A. Então, na verdade, não é derivar em f e aplicar o número. Eu, inclusive, fiz essa observação. Né? Esse caso não é esse. Eu comentei. Esse caso aqui, eu estou derivando primeiro a minha função e depois aplicando o ponto. Nesse caso aqui, eu tenho o número e estou aplicando. Então, por isso que ele sumiu aqui. Ok, tranquilo. Porque nesse a gente aplicou a derivada do resultado e no f de x foi a derivada do f. Porque foi a maneira que o G foi definido. O G ele já foi definido como essa... para qualquer x que a gente coloca aqui na minha função, aí eu vou subtrair dessa constante. É uma constante gerada através do f. Então, não tem para onde correr. Isso aqui vai ser sempre constante. Sempre quando eu derivar, isso aqui vai zerar. Não tem como aplicar a derivada aqui primeiro. Entendi. Da mesma forma aqui, né? Aqui também ele é considerado constante, né? Tanto que eu chamei ele de um certo K aqui. Pronto, então essas seriam as demonstrações, né? Sei lá, fiquei devendo assim pelo fato, né, de não ter ficado claro. Tá, então aí vamos aplicar aqui rapidamente, né? Aqui tem o exemplo 8, né, que é subdividido em dois exemplos. Eu vou aplicar o teorema de Rödel aqui nesse primeiro intervalo. Tá? E os outros intervalos vocês, né, praticam como exercício. Mas o que a gente percebe? Né? Que se eu coloco o zero aqui no lugar do x, isso aqui vai zerar. Né? As três parcelas, né, possuem x e a substituição por zero zera, né, zera a minha função, né, nesse ponto. E se eu coloco 1, né, vai dar exatamente os coeficientes. Né? 1 ao cubo é 1 vezes 4 dá o próprio 4. Né? Então, o que a gente percebe? Né? Que fazendo o f do 1,
o resultado é a combinação dessas constantes, e eu sei que 4 somado com 5 dá 9, né? Menos 9, isso vai zerar. Ou seja, aqui o f do zero é idêntico ao f do 1, e ambos dão zero. Aí o que o teorema de Rowley diz? Né? Que tem um número aqui nesse intervalo que ele é extremante, ou seja, que sua derivada dá zero. Né? Aí como é que a gente vai achar esse número? A gente vai achar ele à força, né? A gente vai derivar aqui a nossa função, a gente vai igualar a zero, e de fato o ponto que a gente tem que encontrar, que satisfaça esse processo, tem que estar nesse intervalo. Então vamos lá. Todo mundo entendeu esses comentários que eu fiz até aqui? Em cima dessa função aqui? Ok. Então, a gente vai derivar a nossa função. Né? Deixa eu só pegar aqui a lei da função. Deixa eu só copiar ela. 4x3 menos 9x2 mais 5x. Se eu não me engano é isso. E a gente já viu que o f do zero é igual ao f do 1 e ambos deram zero. Então, tem um ponto aqui entre 0 e 1 que ele vai ser extremante, né? Ou seja, a derivada vai ser zero nesse ponto. Então, derivando aqui no caso vai dar 12x2 menos 18x mais 5, e igualando isso aqui a zero, a gente vai cair lá no teorema, na fórmula de Bhaskara. Então, isso aqui vai ficar 18, mais ou menos a raiz de 324, que é b ao quadrado, menos 4ac, sobre 24, que é 2a. Bom, tem uma conta a se fazer, eu não me recordo se isso dá zero. Eu sei que a gente pode colocar isso aqui em outro, sei lá, em um Wolfram, por exemplo, e botar ele para calcular. Vou botar aqui. Menos 18x. Bom, tá aqui, né? O ponto que a gente está procurando é esse aqui. É o 0,4 aproximadamente, né? As raízes não são bem bonitinhas. Quer dizer, perto aqui do 0,4. Então é o que eu falei, né? Um dos pontos aqui. Isso aqui você tem dois pontos, lógico, né? Mas um deles, uma das raízes que eu vou chamar de x1, vou botar assim, está próximo do 0,4, que está entre 0 e 1. Essa é a consequência do. A gente pode afirmar isso, né, em função desse teorema. Só repetindo, eu fiz para 1, né, porque assim eu sabia, né, que ele joga lá mais intervalos, é justamente a outra raiz. Né? Enfim, vai dar aqui. Ok. E o outro, né, o outro teorema
É aqui, ó. Ó, verifique nos intervalos, né? Eu só fiz no primeiro, ó. Aí tem um intervalo de 1 até 2,5. Então, a raiz... Não, mas aqui é mais ou menos, ó. Provavelmente essa raiz aqui é quando aqui for menos. Não, eu tô falando porque lá, quando a gente botou essa equação, aí deu dois valores, não foi não? Oi? Ó, aquele outro ponto também não podia ser, não? Podia, mas repito, né? Esse outro ponto ele cai na avaliação desse outro intervalo aqui, ó. Aí, por isso que eu assim nem comentei dele, porque eu me fechei nesse intervalo, né? Assim, a aplicar o teorema só nesse, não é só nesse, né? Mas tem esses outros aqui para, quer dizer, tem na verdade só tem esses dois, né? Porque esse aqui é global. Isso aqui é a união desses dois. Ok. Mas assim, já deu para entender, né? Aonde se chega, né? Nessa informação. E esse segundo exemplo, né? Só para a gente fechar essa aula de hoje, ele pede para a gente verificar nesse intervalo aqui. Tá? Deixa eu só copiar aqui. X3, deixa eu pegar mais. 3x2 menos 5. Professor, Diga aí. como tinha duas raízes, como nesse caso a gente tá vendo do intervalo 0 a 1, se eu falasse que era o outro, eu teria errado, né? Porque ele tá fora do intervalo. Se no caso a minha pergunta fosse se eu pedisse para aplicar exclusivamente nesse, Sim, aí sim. você estaria falando de outro. Bom, então tem aqui para aplicar o teorema de Lagrange, e a ideia é o seguinte: eu primeiro tenho que encontrar aqui o coeficiente angular. No caso, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui, né? No caso é do ponto menos 1 e f do menos 1, né? E o 2, f do 2. Então, tem uma reta que passa por esses dois pontos, né? São dois pontos que cortam aqui a nossa reta, né? Não sei, a priori é secante, né? Essa reta aqui, a nossa função. E a inclinação da reta que passa por esse ponto, por essa, a inclinação da reta que passa por esses dois pontos vai ser igual à derivada de algum ponto dentro desse intervalo. É isso que o teorema diz. Né? Então, vamos fazer aqui. Quer dizer, bom, falta só 3 minutos, eu vou fazer o seguinte, aqui a gente já tem toda a ideia, né? Eu vou deixar aqui a ideia para vocês e, é, e a próxima aula a gente começa a ter esse exemplo, né? Resolvendo ele. Então, né, isso aqui vai dar um coeficiente angular, né? Então a gente vai derivar e, de fato, vai procurar qual é o ponto que está dentro desse intervalo e a derivada conhecida. Né? Essa é a ideia do exemplo. E o que a gente sabe, né? Que obrigatoriamente tem que estar dentro desse intervalo. Aí a gente vai só comprovar isso. Tranquilo? Bom, eu sei que com essa discussão a gente acabou não avançando muito, mas assim, a
a minha preocupação maior é o entendimento, tá? De toda forma, essa unidade é mais rápida que a primeira. Sim, diga aí qual é a... Era só para ver como você tinha organizado. Só para anotar aqui. Tá bom. Postagem. Então, obrigado pela presença mais uma vez. Tá? Quarta-feira a gente continua nossas discussões, né? Quaisquer dúvidas, coloca lá no Telegram, tá? Nunca deixe dúvidas, né? Nunca deixe passar, né? O problema é que quando você deixa passar é que você esquece qual era a sua dúvida, inclusive, né? Aí, isso é um problema também. Então, tá bom.